Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a algumas perguntas que têm sido levantadas por muitos que acompanham aqui o canal. Deus significa Zeus? Senhor significa Baal? Jesus Cristo é um nome falso? Jesus significa porco? O nome correto do Eterno é Yahu? Esse assunto virou uma febre no YouTube há alguns anos e as pessoas continuam tendo dúvidas porque sempre aparece alguém na internet dizendo ter descoberto a verdade que for oculta pela igreja, pelos pastores, pelos estudiosos, para que pudessem continuar manobrando, manipulando as pessoas de acordo com seus próprios interesses escusos. Neste vídeo, respondendo a estas perguntas, nós analisaremos o nome Deus, veremos se o mesmo significa Zeus, faremos uma análise do nome Baal e veremos se o mesmo significa Senhor, e analisaremos também a origem do nome Jesus, para que possamos compreender se o nome Jesus é um nome falso e blasfemo, e veremos qual a forma correta de se pronunciar o nome do Messias, visto que muitos dirão que a maioria das pessoas não pode ser salva, pois conforme Atos 2, versículo 21, apenas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que tem acontecido ao longo da história da igreja é que o nome do Messias foi mudado, segundo eles, mudado exatamente para que as pessoas não pudessem ser salvas. Esse é o pensamento de muitos em nossos dias. Veremos se estes argumentos e também se o nome de Deus na Bíblia hebraica realmente significa Yahu. Veremos se estes argumentos se sustentam através de uma análise linguística e histórica. Fique até o final desse vídeo, porque isso vai aumentar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Deixe o seu like agora e ao final do vídeo faça um comentário também e ajude outras pessoas a terem acesso à palavra da vida fazendo algo muito simples. É só clicar na setinha aqui embaixo do vídeo para que você possa compartilhá-lo em suas demais redes sociais. As pessoas precisam conhecer a verdade. Isso só vai acontecer se você fizer a sua parte também. Algumas pessoas defendem a ideia de que a palavra Deus, usada constantemente pelas pessoas, foi originada da mitologia grega e significa Zeus. Na verdade, Deus é um vocábulo em latim. Deus em grego não é Zeus. Portanto, quando eu quero falar Deus em grego, eu falo Theos. Os apóstolos usavam o nome Theos para se referirem a Deus. Zeus, por sua vez, é o nome de um deus que é construído pela consoante grega zeta e que tem a transliteração com a letra Z em português. A confusão que algumas pessoas fazem acontece pelo desconhecimento das regras gramaticais, pois quando você analisa as declinações destes dois termos, Deus e Zeus, você percebe a grande diferença entre eles. Faça o teste e analise o nominativo, o vocativo, o genitivo, o dativo, o ablativo, o acusativo, e você verá que se trata de termos completamente diferentes. Outros dizem que a palavra Senhor foi adulterada também, pois no hebraico original ela significa Baal. Na verdade, a palavra Baal, além do significado de Senhor, também significa amo, possuidor ou marido. Porém, é importante deixar claro que o vocábulo Baal, usado num sentido religioso, relata o deus de um determinado local. Portanto, o vocábulo Baal foi criado antes e depois passou a ser atribuído a uma divindade cananeia que os fenícios também fizeram uso. Na Bíblia, essa palavra é usada também como nome de lugar, por exemplo, Baal Hermon, Baal Gad ou Baal Azor. Era usado também como nome de pessoa, Isbaal e Meribaal, que era filho de Jonatas e neto de Saul, primeiro rei de Israel. Mas esta palavra Baal é usada sobretudo na Bíblia para indicar divindades diversas, que em verdade não tinham nada em comum além do fato de serem divindades. Aos poucos, Baal passou a ser o nome próprio de um deus ao qual foram atribuídos os vários cultos que inicialmente eram atribuídos aos diversos Baals, isto é, aos diversos deuses de vários lugares. Em outras palavras, isso significa que determinado Baal assumiu o domínio e o poder sobre os outros Baals. Assim, Baal passou a ser considerado como o grande adversário de Yahvé, Deus de Israel. E apesar da pregação e da oposição dos profetas, o culto a Baal e aos vários Baals resistiu muito tempo em Israel. No entanto, como eu já disse,
este termo é utilizado na Bíblia, tendo outros significados também, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Gênesis 20, versículo 3, a palavra Baal aparece significando marido. E isso ocorre em diversas passagens, como em Deuteronômio 22, versículo 22, Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. No original, é a coroa do seu Baal. No Novo Testamento há diversas passagens com o mesmo sentido, como 1 Coríntios 7, versículo 2 e tantas outras. Em relação ao nome de Jesus, você já deve ter visto alguns vídeos que tentam convencer as pessoas de que o verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, ou Yahusha, ou até mesmo Yahushua. Os defensores destas ideias dizem que a letra J foi um desenvolvimento posterior, inclusive no alfabeto latino, já que não existia e continua não existindo no hebraico e no aramaico, e que, sendo assim, é um erro grave transliterarmos o verdadeiro nome do Messias para Jesus. Vamos analisar a origem do nome Jesus. O nome original hebraico de Jesus deriva do nome hebraico Yeshua, que é uma forma abreviada do nome Yehoshua. Yeshua significa salvação, e Yehoshua significa Yahvé é a salvação, e aparece como Josué no Antigo Testamento. Ou seja, Yeshua é uma forma abreviada do nome Josué, que é Yehoshua. Este nome vem do verbo yashar, que significa salvar. E é interessante ressaltar que o termo Hoshea em Yehoshua significa Oséias, e que o nome Josué era Oséias. Hoshea significa salvação, e vem de Yashar, que é salvar. Hoshea, que significa salvação, teve o seu nome mudado para Yehoshua, que significa Jeová é a salvação. Ie é Jeová, e Hoshua é salvação. O nome Yeshua, que é a forma abreviada de Yehoshua, ocorre 27 vezes nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento. A transliteração do nome hebraico Yeshua para o grego é Iesus, conforme a Septuaginta. Nesta transliteração ocorreu algumas alterações fonéticas. Como o grego não tinha uma letra equivalente para a letra hebraica Shin, o grego substituiu a letra Shin por um sigma e acrescentou um sigma final para identificar o nome masculino no singular, ao invés de usar um alfa, pois isso o tornaria um nome feminino no idioma grego. Assim, o nome Jesus foi a forma adotada em todo o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Após algum tempo, o nome grego Jesus foi transliterado para o latim Jesus, com todas as letras maiúsculas, até o desenvolvimento das letras minúsculas na Idade Média, e da alteração da letra V para a letra U. E a letra J, que era usada para representar um I final dos numerais romanos, e que possuía a mesma fonética que a letra I, teve a sua fonética desenvolvida pelo chamado pai da letra J, Pedro de Laramé, que foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I e J, representando sons diferentes. Com o passar do tempo, a escrita do nome latim Jesus passou a ser feita substituindo-se o I inicial pela letra J. Daí o nome Jesus. Ou seja, vimos que a história nos mostra que o nome hebraico Yeshua foi transliterado para o grego Jesus pelos judeus antigos na Septuaginta, e que esta foi a forma usada por todos os escritores do Novo Testamento. Portanto, os que afirmam que o verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, ou Yahusha, ou até mesmo Yahushua, estão equivocados, pois nenhum destes nomes tem comprovação histórica, gramatical ou arqueológica. E eles cometem o erro ainda mais grave ao afirmarem que os que invocam o nome de Jesus não serão salvos, pois Jesus é apenas uma transliteração e não é o verdadeiro nome do Messias. Crer num absurdo destes é afirmar, de igual forma, que nenhum dos escritores do Novo Testamento foram salvos, pois eles usaram o nome transliterado do hebraico Yeshua para o grego Jesus. A forma correta de pronunciar o nome do Messias não faz diferença alguma para a salvação dos cristãos, pois qualquer um desses nomes citados significa a mesma coisa. E eu não estou me referindo aos falsos nomes que esses falsos teólogos têm ensinado por aí. Veja bem, o significado de Yeshua é Deus salva. E a Bíblia, além disso, nos apresenta que o Messias possui muitos nomes.
Isaías 9,6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, por não compreenderem esta questão simples, pessoas tropeçam e seitas cristãs são criadas para defender que não existe salvação para os que pronunciam o nome do Messias de maneira errada. Ou seja, a doutrina da salvação pela graça é completamente ignorada. O Deus de amor revelado nas Sagradas Escrituras passa a ser um demiurgo sem coração, ou o próprio Satanás. Sim, um Deus que é capaz de enviar o próprio Filho para morrer pelo pecador arrependido jamais iria fazer algo tão cruel. Pensar assim é desconhecer completamente o Deus de amor, o Senhor que conhece as intenções dos corações dos homens. O Deus que nos salva por pura graça e não por nenhum mérito que possamos ter e que, na verdade, não temos. Quando a Bíblia nos afirma que não há salvação em nenhum outro nome, ela está se referindo à pessoa de Cristo, pois não há nada de mágico na pronúncia correta do nome de Jesus. A questão principal é se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Em relação ao nome Yeshua significar Deus cavalo ou Deus porco, isso é mais um grande erro de interpretação da escrita latina. O termo Jesus, forma latinizada de Jesus, pertence à quarta declinação em latim e deve ser separado da seguinte forma: a raiz é ies ou geis e o sufixo é us, ou seja, us é uma desinência. O que certas pessoas fazem é separar o termo de maneira errada, sus, já que sus significa porco. E para tentar defender o que é indefensável, eles ainda tentam misturar os termos dos diferentes idiomas para tentar defender uma heresia. Hoje em dia, é muito fácil você confirmar a verdade em relação a isto. Basta pesquisar em qualquer dicionário hebraico, grego e latim. Só é enganado quem não se dá o trabalho de buscar o conhecimento. Em relação à afirmação de que o nome correto do Eterno é Yahu, vamos analisar o tetragrama sagrado. E veremos que isso é mais um grande equívoco. O tetragrama sagrado representa o nome que os judeus davam a Deus. Yud-Rei Vav-Rei. Este tetragrama sagrado ocorre 5.410 vezes no texto hebraico da Bíblia. Na escritura hebraica não existem vogais, então, tanto em português quanto em inglês e francês, a transliteração usual é YHWH, mas encontra-se também na forma de YHVH, como em espanhol, e também na forma JHVH e JHWH. Como não existem vogais de forma escrita no alfabeto hebraico, mas apenas 22 consoantes, a identificação dos sons das vogais era ensinada de uma geração para outra. Desta forma, somente os próprios hebreus saberiam qual a pronúncia correta das palavras. E isso incluía o tetragrama sagrado, o nome de Deus, é claro. Mas o que aconteceu foi que o nome de Deus não era pronunciado ao ler, por ser considerado muito sagrado para que pudesse passar pelos lábios de um mero ser humano. Por isso, quando aparecia num texto, se lia Adonai. Adonai é uma palavra que significa o Senhor ou Senhor de escravos, uma palavra aplicada a Deus ou aos homens. E para evitar que algum mortal pudesse pronunciar então o nome de Deus, as vogais da palavra Adonai acabaram entrando na palavra Iavé e então deu origem ao nome Yehová, que em português acabou virando Jeová. Mas de forma alguma o nome autêntico de Deus é Jeová. Depois de tudo que aconteceu com o povo hebreu, dos exílios e todo o sofrimento que eles passaram, a língua hebraica foi caindo em desuso. E para evitar que ela se perdesse, por volta do ano 500 ao ano 1000, os escribas soferins foram substituídos pelos massoretas, grupo de judeus da cidade de Massara, e esses massoretas criaram os chamados sinais massoréticos, para assim transformar o hebraico de uma língua totalmente complicada de se entender e falar, devido às suas regras geracionais e internas, para uma língua mais fácil de compreender por estrangeiros. Os massoretas
levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes graças a 2 sistemas de pontuação inventados para atender à acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que o lesse após a época em que iniciou-se a compilação. Contudo, nessa época, o hebraico já não era um idioma falado no cotidiano há quase 1 milênio, e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente conforme a pronúncia original. Conforme os textos eram copiados, surgiram variações. Em relação ao nome de Deus, representado no tetragrama sagrado, ninguém sabe com exatidão quais eram as vogais pronunciadas originalmente, até porque, mesmo em Israel, a língua hebraica só voltou a ser falada nos últimos 70 anos. Os melhores estudiosos da linguística, da filologia antiga, dizem que provavelmente o nome de Deus é Yahvé ou Yahweh. Mas como não podemos ter certeza, em muitas traduções, a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas, substitui o tetragrama sagrado. E talvez você pergunte, se o nome de Deus é representado pelo tetragrama, por que nós o chamamos de Senhor? Como eu já disse, Adonai significa Senhor, e pode ser usado tanto em relação a Deus quanto ao homem. Em Gênesis 15, versículo 2, Abraão chamou Deus usando o termo Adonai, antes do tetragrama. Se todas as Bíblias usassem o tetragrama sagrado, e não a palavra Senhor, cada um pronunciaria o tetragrama sagrado de uma forma diferente. Ademais, nós chamamos Deus de Senhor porque esta prática aconteceu no Novo Testamento. O Novo Testamento, na hora de traduzir este nome de Deus, ou seja, o tetragrama, ele menciona a versão grega da Septuaginta, usando a palavra Kyrios, que é equivalente a Senhor em português. Essa é a razão por que nós temos essa tradição tão bem fundamentada. Mas perceba que é um nome que identifica o ser de Deus de forma mais específica. Este nome está relacionado com a frase trazida no livro de Êxodo, quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, e Deus respondeu. Em hebraico a frase é Ehyeh Asher Ehyeh, que traduzido é Eu sou o que sou. Mas na verdade é um pouco mais forte do que isso, pois o eu sou em português é muito estático, e o eu sou em hebraico é mais dinâmico. A ideia é de que eu sou e estou sendo o que eu virei a ser. Ficou confuso? Isso se dá porque Deus não está preso no tempo. A razão desse nome significa que Deus é o eterno, que é a maneira que os judeus preferem traduzir o nome de Deus, que é uma mistura de presente, de passado e do futuro, do verbo ser. Deus é o eterno, aquele que sempre foi e sempre há de ser. Outro nome que é muito usado pelos judeus atualmente para se dirigir a Deus é Hashem, que quer dizer o nome. Daí, dizer que o correto é Yahu, ou Jeová, Javé, Yehová, Yahvé, Yahweh, eu sou, o Senhor, é apenas especulação. Diga o que você achou desse vídeo e diga se você tinha escutado falar sobre os assuntos abordados aqui. Compartilhe e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica conosco. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.